esse debate, né, o segundo encontro do seminário, que tem 3 encontros, cujo título é Patrimônio Cultural Indígena em Debate, que a gente recebe aqui convidados mais do que especiais para discutir esse tema que é para nós da maior relevância. A Casa da Dona Yayá, no Centro de Preservação, é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, que tem como missão discutir o tema do patrimônio cultural em geral e da USP em particular. A gente veio para essa casa que tem o nome da Yayá, que é uma mulher que morou aqui durante 40 anos, depois de um diagnóstico de transtornos mentais. Ela ficou reclusa nessa casa de 1920 até 1960. Quando ela falece, todos os bens dela vão para o espólio, né, para uma herança vacante da Universidade de São Paulo, que administra esses bens, muitos bens, e que fica com essa casa como testemunho material. E essa casa, então, vem sendo cuidada desde então, efetivamente a partir da década de 80, até que vem para cá em 2000, no mesmo ano em que esse bairro, o bairro do Bexiga, é tombado. E para nós é muito simbólico, é um privilégio estar numa casa que provoca tantas questões, tantos questionamentos, né, pela própria história da Yayá e pela história da loucura no Brasil. É um lugar que provoca uma série de discussões e reflexões que são um campo de disputa do patrimônio e que espelham aquilo que a gente gostaria de sempre provocar com o tema do patrimônio cultural, né? Não numa platitude do nacional, pelo contrário, né, nos problemas da realidade brasileira. E nessa gestão, né, eu sou a Flávia Brito, eu sou docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e, no momento, sou diretora da casa. E a gente vem tentando construir parcerias que problematizem esses temas nas suas múltiplas dimensões. Então, foi com uma imensa alegria que eu recebi a proposta do grupo de trabalho, esse grupo de pesquisa, Chão Coletivo, que é realizado na Escola da Cidade, com vários das integrantes aqui, e da minha orientanda, que é a Beatriz Padovan, que trouxe a proposta. Junto com esse grupo Agora Coloque, várias pessoas que estão aqui trabalhando, que estão aqui representadas, para fazer esse debate para a gente tem um significado enorme, né, para pensar todas essas questões. Então, antes de apresentar, vou chamar a Beatriz para falar um pouco do que é o projeto, qual foi a perspectiva e a proposta, antes da gente seguir então para as falas e aproveitar e dar boas-vindas para todo mundo que eu mudei. Boa noite. Queria agradecer a todo mundo por estar aqui hoje, a todo mundo que veio, né, as palestras que vieram de longe, assim, cada uma à sua maneira. E dizer que esse projeto, né, que, como a Flávia disse, foi organizado pelo Chão Coletivo, é o segundo edital do CAU São Paulo que a gente realiza, né, um projeto de assistência técnica em patrimônio cultural. A gente tem trabalhado com os Guarani lá do Jaraguá desde 2019, mais ou menos, e esse projeto vem nesses diálogos assim, de aprendizagem e troca de saberes. Então, para a gente é um super prazer ter sido acolhido aqui pelo CPC. A primeira mesa foi muito legal, espero que essa seja muito legal também. E na quinta-feira a gente vai ter a última mesa, que vai ser no Museu das Culturas Indígenas, às 6h30. Então, também todos convidados para participar. E é isso. A gente vai fazer, nós temos 3 palestrantes para hoje, que vão falar por volta de 20 minutos. Depois a gente abre para o debate, convidando todo mundo a participar e a discutir conosco esse tema. Então, na ordem dos apresentadores, tenho uma enorme alegria de receber aqui o professor historiador Youssef Campos, que trabalha com o tema do patrimônio cultural. Ele é mineiro de Juiz de Fora, mas vive em Goiânia, onde ele é docente na Universidade Federal de Goiás e é professor então, de história lá. Ele tem uma série de publicações, artigos e livros que tratam desse tema já há algum tempo, dos quais eu destaco o incontornável livro que ele escreveu com o Ailton Krenak, Lugares de Origem, que é uma referência
além de outros que ele certamente vai falar. Então, muito obrigada. Para nós é uma alegria, né, recebê-lo aqui. O Wellington Cansado é professor da Faculdade de Arquitetura e Design da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e é editor da revista Diagrama, e tem uma série de trabalhos que vem discutindo essas novas formas de se estar no mundo urbano, urbanizado ou não. Então, eu te agradeço muito a presença, muito bom estar aqui. E, finalmente, a Tamiko Anantiri é uma liderança indígena, artista plástica, ceramista, poeta, bacharel em serviço social. Ela vive com o povo guarani-muiriá, na terra indígena de Jaraguá, em São Paulo. Utiliza a arte como uma extensão do seu ativismo para a defesa dos territórios físicos e simbólicos e busca, a partir da perspectiva da mulher artista indígena, visibilidade para garantir não só a existência, como também a memória dos saberes dos povos indígenas. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença, uma alegria muito grande. Então, eu passo a palavra nessa ordem ao Youssef para abrir os trabalhos. Boa noite a todos e todas. Eu vou colocar aqui um cronômetro para eu poder revelar o que fala. Beatriz me prometeu até 25 minutos, mas eu vou tentar falar uns 20. Eu quero primeiro agradecer ao convite, né, ao carinho da Beatriz, do Chão Coletivo, da Escola Cidade, cumprimentar aqui a Flávia, o Juan, o Wellington, um prazer dividir essa mesa com vocês. Queria que, se puder colocar o vídeo, então, um pequeno vídeo que vai pautar aqui a nossa conversa, que é o vídeo do Ayrton Krenak na Constituinte em 1987. Por favor. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço
na presidência dessa casa. Agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Esse vídeo é a defesa de uma emenda à Constituição, ao projeto da Constituinte, né? A defesa das emendas. Né? Várias organizações da sociedade civil podiam apresentar sugestões de texto à Constituição. Né? E eu quero tentar explicar aqui um pouco por que o Ailton fez essa fala reivindicando direitos que teriam sido alienados dos povos originários. Né? Ele era representante da União das Nações Indígenas. E eu entrevistei, em 2013, para minha tese. Foi quando a gente se conheceu e a partir de então a gente começou a trabalhar em outras frentes. Eu perguntei a ele se na língua Krenak, né, que está no tronco macro-G, qual seria o nome desse ritual. Né? E ele era secretário de Assuntos Indígenas do governo do estado de Minas Gerais à época. A gente estava lá na sede do governo e foi muito interessante que ele buscou o conhecimento na ancestralidade. Ele falou assim: você não dá um minuto para eu ligar para minha mãe? E ligou para a mãe dele para saber: mãe, qual é o nome na nossa língua? E era o gesto de pintar o rosto de Rintar. E ela diz: Rintar. E eu perguntei a ele o que significava o gesto Rintar. Ele fala: ao mesmo tempo que é uma declaração de luto, é uma anunciação de luta. Está em luto porque o que foi combinado nos debates das audiências públicas durante a Assembleia Nacional Constituinte foi modificado às portas fechadas. Né? E, ao mesmo tempo, provocando a luta, a disputa que estava presente naquele momento no Congresso Nacional. Então, eu vou passar a ler para poder regular melhor o meu tempo e tome conta. Faço. Ailton Krenak é um homem perspicaz. Nos anos de 1987 e 88, fixou-se como importante participante dos debates constituintes, representando de forma incisiva e evidente a causa indígena. Representou a União das Nações Indígenas, participou de assembleias plenárias, como, por exemplo, as da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. Em defesa dos indígenas, protagonizou um dos momentos políticos mais marcantes daquela década, que é esse livro. Pintou seu rosto de papo num gesto pintar, armado de luta e de guerra, ao discordar das modificações feitas nas reivindicações apresentadas nas subcomissões e comissões que antecederam a comissão de sistematização. Para Antônio Augusto Arantes, um parêntese, eu entrevistei o professor Antônio Augusto Arantes em 29 de abril de 2013, também para minha tese, nessa mesma casa, há 10 anos. Foi a primeira vez que eles, os indígenas, apareceram em lugares como o Senado, o Congresso, portando ostensivamente ou afirmativamente seus símbolos de identidade e diferença. E sobre Ailton Krenak, foi uma das pessoas mais articuladas nesse período. Na Assembleia, a questão indígena representou uma inovação, uma discussão parlamentar constituinte até então inédita. Para Coelho e Oliveira, cito: a delicada questão constitucional em relação aos indígenas representa, de certa forma, uma grande surpresa no processo constituinte. E completa: o assunto teve interesses graves. Na sistematização foi votado sobre rolo compressor, sem discussão das emendas, e o resultado de então foi ruim. Coincidiu com debates públicos e levantamento de suspeitas sobre internacionalização e outras ameaças, e a Constituinte tinha um forte componente nacionalista, como atestam várias deliberações. Afinal, os índios, e aqui falo índio porque é uma citação, na sua maioria não eram eleitores, o que foge às regras clássicas dos grupos de pressão sobre parlamentares. Para José Carlos Libani, sobre a participação indígena,
Por mais paradoxal que possa parecer, os povos indígenas do Brasil são um dos poucos segmentos da população brasileira que, através de suas organizações, mobilizaram-se com antecedência, visando influir na redação das leis, as quais deverão, nesse caso mais do que em qualquer outro, selar seu destino. O Libânio indica que foram cerca de 60 indígenas na reunião de 19 de abril de 1987, de uma das subcomissões, entre Caiapós, Chavantes, Craús, Krenaques, Terenas e Xinguanos, que proporcionaram um espetáculo de impacto. Primeiro, reunindo na hora da entrega à subcomissão das minorias, lideranças de facções políticas até mesmo antagônicas, como Mário Juruna, Marcos Terena, Ailton Krenak, Idi Arvuri, Carajá, Raoni, Sapainha, Aritana, Iloculá e outros. Mais tarde, quando foram entregar o documento ao presidente da Assembleia, dos Guimarães, como esse relutasse em recebê-los, cerca de 30 guerreiros caiapós começaram a entoar cantos e danças na antessala de seu gabinete, forçando a abertura das portas para coroá-lo com um cocar e fazer chegar às mãos de um Ulisses atônito sua proposta. Fecha aspas. Foi a antevisão, continuando com o Libânio, foi a antevisão do conflito desses interesses que impulsionou a União das Nações Indígenas a procurar outras organizações não governamentais para traçar uma estratégia de defesa dos direitos indígenas durante o processo constituinte. Em 1985, então, iniciou-se o processo de discussão nas aldeias indígenas, junto às ONGs indigenistas e com profissionais especializados sobre quais seriam seus direitos fundamentais, quais os virtuais aliados na sua defesa e seus principais opositores. Para ilustrar, na ata dessa 16ª reunião da Assembleia Nacional Constituinte, 29 de abril de 1987, há o sinal da força política da participação de Ailton. Ele afirmou que, cito, ao longo de todo o período de convivência interétnica dos vários grupos representados por outras etnias e por outras culturas que habitam também essa terra brasileira, a questão da identidade, a questão da tradição, de uma cultura original, a questão da cultura das populações indígenas, do conhecimento dos povos indígenas que cada um dos grupos tem, não foram ou não têm sido contemplados na formulação das políticas para a educação. Fecho aspas. As demandas em torno da cultura foram amplas, e entre essas demandas estava o patrimônio cultural. Quando se fala em reivindicação sobre memória indígena, discute-se direta e indiretamente a questão patrimonial. A participação de Krenak, não só na subcomissão de cultura, mas também na subcomissão dos negros e indígenas, encabeçada pela deputada Benedita da Silva, mostrou-se relevante no processo democrático de construção de uma nova Constituição. Krenak aponta outros vultos importantes no processo da Assembleia quanto às questões culturais, como o deputado Otávio Elísio, ao qual ele se refere como parabólica de reivindicações. Além de Otávio Elísio, a própria deputada Benedita da Silva surge em sua fala, na fala de Krenak, como raia da ANC. Krenak, apropriando-se da sua condição de um construtor da Carta Política, afirmou que, abro aspas, Benedita, nossa colega na Constituinte, tinha uma vanguarda dos direitos humanos, estava na bandeira da Benedita, fecha aspas. Importa aqui destacar o processo a partir da memória de Krenak, como efetivamente democrático e inclusivo, pois a deputada surge como sua colega de trabalho, não importando a condição dele de representante popular e a dela de deputada constituinte. A estrutura da Assembleia foi algo que se transmutou para Krenak. Na medida que transcorre o tempo, da Assembleia ao momento da entrevista que eu fiz com ele em 2013, e essa entrevista está na íntegra nesse livrinho, que a Flávia falou, chamado Lugares de Origem, tá? E a análise está na minha tese também transformada em livro chamado Palante Patigo, que é inclusive o Krenak na capa. A leitura dele, a memória dele se transmuta, a memória do Krenak a partir das atas das audiências de 1987 e em 2013 transmuta-se. Cito o que diz Krenak: eu não tinha uma compreensão tão ampla do processo que a gente estava vivendo naquela época. Depois, 10 anos depois, 20 anos depois, eu fui descobrir passos que nós demos no debate da Constituinte
que foram importantes e continuam sendo importantes nas políticas públicas do nosso país, na implementação de novos direitos. E no caso do patrimônio cultural, material e imaterial, essas conquistas representam para os povos indígenas hoje uma conquista tão relevante quanto a de ter garantido o direito de expressar-se na sua própria língua, em sua língua materna. Há uma centena de comunidades que ainda falam suas línguas de origem, e até a Constituinte de 88 era vedado o direito dessas pessoas fazerem um documento, um registro, inclusive um registro civil. Eu sou de uma geração de pessoas que não podiam botar o nome dos pais na língua materna, em seus filhos. Os filhos eram nomeados pelo cartório e com um nome considerado brasileiro, que geralmente era um nome em português. Inclusive o nome dele é Ailton Alves. O Krenak ele consegue inserir depois da Constituição. Aponta Krenak a relevância da imaterialidade do patrimônio para a causa indígena. A inserção de conceitos como cultura popular e tradicional e diversidade cultural se mostra cada vez mais frequente tanto na produção científica, que se propõe a tratar o patrimônio cultural, quanto nas leis que se propõem a regulamentar o tema, bem como em cartas patrimoniais. Cito novamente o Ailton. A gente está falando de um aspecto imaterial da cultura, mas tem os aspectos ligados diretamente ao cotidiano e até à sobrevivência das pessoas. Construir objetos, confeccionar artefatos, essa produção que os vários povos indígenas sempre tiveram e que muitos perderam a técnica e até perderam o conhecimento sobre a confecção de alguns desses artefatos, foram muito desvalorizados. Eles foram muito descaracterizados por falta de instrumentos que possibilitassem a defesa dessas comunidades, a defesa desse patrimônio pelos indígenas, pelos portadores desse conhecimento. Alguns artefatos que eram construídos num processo, digamos, compartilhado, criativo, no meio das comunidades, a exemplo de máscaras rituais. Tem um episódio relacionado com essas máscaras. Os padres salesianos chegaram ao Alto Rio Negro entre as décadas de 1930 e 1940. Chegaram numa comunidade que ainda tinha muita vinculação com sua memória ancestral e ainda produziam muitos objetos simbólicos, muitos objetos de cultura. Eles viram uma máscara que o pajé usava e a identificaram como uma caricatura do demônio ou qualquer coisa parecida. Os padres queimaram a casa das máscaras, queimaram os objetos rituais, estigmatizaram os artistas que faziam esses objetos como se fossem feiticeiros, carpinteiros do capeta, ou alguma coisa assim, e jogaram uma pecha tão negativa sobre esses artefatos que esses artesãos não tiveram coragem de ensinar aos filhos e reproduzir esses objetos, porque pensavam, se eu ensinar meu filho, meu neto, meu sobrinho a fazer uma máscara desta, eles ganharão consigo a maldição que me marcou. Fecho aspas. As discussões na Assembleia sobre o patrimônio cultural, principalmente o uso do conceito material, mostram a importância da discussão e a verve democrática desse momento. Essa inovação do material pode ser traduzida pelo que Krenak nomeia de novos direitos, ao narrar sobre a importância de sua participação na Constituinte. Cito: hoje nós temos alguns instrumentos ou avanços. O que eu acho que a Constituinte possibilitou naquele tempo, naquele amplo espaço de debate, foi capturar alguns cristais, alguns diamantes que a gente tinha carregado nos nossos bolsos, mas não tinha ideia do valor, de sua potência. Eu acho que na Constituinte, a gente conseguiu perceber a potência que esses direitos que nós carregávamos traziam em si mesmos, e como eles podiam projetar para além da nossa geração, para gerações futuras, novos espaços de atuação, de conhecimento, de saber. A nossa participação na Constituinte foi muito rica e reflexiva, porque a gente estava ao mesmo tempo descobrindo novos direitos, projetando-os para o futuro e inventando, na verdade, novas dimensões de mundo, novos lugares de vivência e de exercício da cultura, da subjetividade. Eu acho que a percepção que a grandeza, a amplidão que a cultura ganha com os indivíduos, conseguem atinar com a imaterialidade do patrimônio, com os aspectos materiais da cultura, se transcende, o indivíduo transcende, o sujeito deixa de ser um animal doméstico e passa a ser um ser mais capaz de interagir no mundo. Não no mundo no sentido restrito de sua própria cultura, mas interagir com as outras culturas, se comunicar e de transformar as realidades, as múltiplas realidades.
Se o ser humano não consegue ser universal, vasto e plural, ele consegue ser também mais pesado do que uma lápide. Uma placa de pedra pregada no chão que não se move. A minha experiência na Constituinte foi criando faíscas de contato com outras realidades. Eu enriqueceria a mim mesmo como ser humano, como pessoa, para fluir melhor a vida de uma maneira mais cheia de possibilidades. Fecho aspas. E ele vai chamar o artigo 216 da Constituição, que é o artigo clássico que define o que é patrimônio, que é o artigo que inclui a categoria material pela primeira vez no ordenamento jurídico, que vai falar do registro, etc., etc., como coisa tão sofisticada. Vai dizer ainda, abro aspas, lei, norma jurídica, é uma coisa dura. Norma jurídica não é poesia. É muito difícil você ler poesia em norma jurídica. Fecha aspas. Eu vou pular aqui porque eu estou vendo que está chegando nos 20 minutos. Deixa eu pular. Embora norma jurídica não seja poesia, ele reconhece que nunca antes houver semelhante mobilização indígena pelos seus direitos nas constituições, como houve em 1987, em 1988. Após intensos debates, embates, recuos e avanços, finalmente foi aprovado o capítulo 8 dos índios. Está na Constituição, dos índios, não é dos indígenas. No qual se garante os direitos fundamentais dos povos indígenas, particularmente suas terras, territórios, e se supera o regime de tutela, reconhecendo os povos indígenas, bem como suas comunidades e organizações, como legítimos para ingressarem em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Retomando a manifestação de indignação, conhecida como Rintá, simbolizando o luto e a luta indígena na língua Krenak, apresenta-se como transnominação do conflito na Assembleia Nacional Constituinte. A indignação de Krenak é fundamentada. Foi prometido a ele e, consequentemente, aos indígenas, pelo presidente da subcomissão, Hermes Zanetti, que reforçaria o canal de garantia daquilo que emanar dessa comissão, estou citando, através de nosso eminente relator, o senador João Calmon. Sendo para este o dia mais importante da subcomissão até então. Enquanto o presidente exaltava a participação de Krenak, que teria feito verter lágrimas nos presentes, o representante da UNE afirmou, abro aspas, que a gente acabava de votar um texto numa comissão, fechava a sala, no outro dia você ia trabalhar com textos e o texto estava liberado. Fecha aspas. Permanentemente congressistas preocupados com o protagonismo e o palanque eleitoral possibilitado pela Assembleia, esforçaram-se para não desagradar a quem fosse. Por isso eu chamo a Assembleia Nacional Constituinte, e com todo o cuidado, de palanque partido. Palanque porque as eleições diretas de 88 e 89 estavam chegando, e partido porque as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas tiveram os artigos que reconheciam seus direitos sobre terras extirpados do corpo permanente da Constituição e colocados no ABCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dando apesar de que juridicamente não ter hierarquia, politicamente, obviamente, que tem. Tá? E aí eu vou pular aqui para o final, para a Flávia não puxar a orelha, para o que ficou conhecido então como esse artigo dos direitos indígenas, que abre o capítulo dos índios, para mostrar a vocês a condição de palanque e partido da Constituição. Gente, eu escrevi essa tese, defendi ela em 2015, veio o golpe em 2016, desde então, em todos os eventos que eu participo, eu falo com muito cuidado, muito cuidado. A nossa Constituição, ela é progressista, a gente não precisa de outra, ela mesma prevê os seus instrumentos de supressão de lacunas, tá? E as críticas que eu endereço à Constituinte não significam críticas à Constituição. Elas poderiam ter atingido a garantia de direito à terra se não fosse a negociação da maior bancada, que é a bancada ruralista. Tá? E eu vou dar aqui um exemplo usando
o artigo 231, parágrafo 1º, que define o que são terras indígenas. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis em preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Só que no projeto estava e seu patrimônio cultural. Essa expressão foi retirada a pedido de uma emenda de um deputado do PMDB do Acre chamado Rubem Branquinho, com a seguinte justificativa: se isso permanecer no artigo, na norma jurídica que define terras indígenas, os indígenas vão poder, por exemplo, pedir o tombamento da Amazônia. Tá? Então eu fico aqui para não me adiantar mais, agradeço a atenção de vocês, desculpa a corrida. Muito obrigada, Sérgio, por essa fala sempre tão instigante sobre essa década tão especial, que colocou tantos avanços, mas também impôs tantos limites, que foi a década de 80. Super obrigada. Posso falar então ao Wellington Gonçalves. Você quer falar da Inês? Muito obrigada. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Também com o Camicuã, com o Youssef, com a Flávia. Queria agradecer a Bea, a Laura, a Glória, todo o pessoal do Chão Coletivo pelo convite, também a Flávia que recebeu a gente aqui. Quero agradecer também, vou pedir desculpa porque eu vou, licença e desculpa porque eu vou ler, eu também espero não ser uma nota muito entediante, mas para não correr esse risco, vou começar com um pequeno trecho do filme, que é o Duas Aldeias e uma Caminhada, dos realizadores Miguel Guarani, Ariel Ortega, o Jorge Morinico e o Germano Benites, que expõe o caráter colonial da arquitetura moderna, contracolonizando as narrativas oficiais e explorando a potência de restituição histórica pela imagem. Além de evidenciar os dilemas do design moderno, do etnocentrismo e o racismo estruturais de suas políticas de patrimonialização que seguem vigentes. Mas também que nos desafia a pensar para mais além desse dualismo, natureza e cultura, que também persiste, principalmente quando a gente fala de patrimônio. Eu acho que essa fala final do Youssef aqui é ótimo para a gente pensar sobre isso, depois conversar sobre isso, essa ideia de patrimônio, a Amazônia como patrimônio, os edifícios, a arquitetura, e o que a gente está chamando de patrimônio, exatamente. Então, também já combinei com a Laura, queria agradecer ela, vou pedir algumas vezes para ela passar a imagem, por favor, 23 vezes, passa por favor. Então, começa por favor, Laura. A gente vai ver só 1 minuto e meio, mais ou menos, desse filme. Não sei se vocês já viram, está no YouTube, recomendo demais, está legendado, é um filme incrível. A gente vai ver um trechinho de nada só para começar a conversa aqui, por favor. Caro pitung ni apa? Pepu anja pepu ipu pepu. Pak na, oi ateri matau. Pak na pepu oi ke. Ograi kerang pu dai po ai peteng mita. Mokannya. Tenan pepu grai ke pepe. Oh judam. Po pepu moi oi ya pepu guai pu mo pu go guai puri ve. Pa o pu tam. Pa o pu yo nyanderu koru tupang koruma I vai mai ko koru kwau
phải về được chuyện nào mà phải có được sẽ phải tế bữa nhiệm vụ ở đây bảo có nhiệm vụ chi phí đấy họ ở bụi từ cam bao năm một pro rom bụi pe họ ở bụi quê bự bụi bẹn những dịch qua theo vậy cái dịch qua Jadi ni mak jadi lah bụi quê thì nhằm từ quê thì cử đám đi bụi với mấy đi bé tu anh cũng nói tu à biết để chúng nó cô bây giờ bộ nhàn từ đây gì thế áo anh đi à làm như anh bảo chỉ mà bé pang tu cháu oi tu bữa ra nhé tu Então, pode passar, por favor. Então, voltemos ao começo. O começo da arquitetura moderna no Brasil é o começo das políticas de patrimonialização, que não por acaso começam juntas. É claro, sabemos que esse começo é uma ficção, um projeto que visa inventar uma história através da invisibilidade de todas as outras histórias que aqui estavam. Desataviada e pobre, assim se apresentaria a arquitetura brasileira, que com a sua rude humildade não deveria ser considerada vergonhosa, mas ao contrário, viria enaltecer os sentimentos patrióticos, diria Lúcio Costa, para que um recurso à tradição colonial denotaria uma maneira particular de olhar o passado do país construído a posteriori e funcionando como legitimação interna da arquitetura moderna. Diferentemente da descoberta programática do país empreendida pelos modernistas de 22, o encontro de Lúcio Costa com o passado colonial seria um desdobramento de uma extensa pesquisa cuja formulação moderna não é seu objetivo final, mas a decorrência natural de um olhar sobre o passado. Afinal, pode passar lá, por favor, que a arquitetura brasileira sofresse de um certo barroquismo, nas palavras do próprio Lúcio Costa, esse seria motivo de orgulho por sua legítima e pura filiação nativa, pois, como diria o arquiteto Amax Bill, visitando o Brasil, não descendemos de relojoeiros, mas de fabricantes de igrejas barrocas. O colonial seria, portanto, a própria fonte de singularidade da arquitetura moderna no Brasil, e serviria durante todo o governo autoritário de Getúlio Vargas como uma peça ideológica na construção de uma narrativa que associava a modernização nacional à colonização em curso. Pode passar. Ou seja, enquanto Lúcio Costa delineava as formas da nova arquitetura, com maiúsculas, no país, amplamente vinculando-as aos produtos espaciais da colonização portuguesa, cidades, edifícios religiosos, missões jesuíticas, fazendas das plantations, etc., a própria arquitetura moderna se gestava como uma operação mais ampla de autocolonização modernizadora. E nesse contexto, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o antigo ISFAM, em 1937, viria a ser fundamental para dar visibilidade à nação, constituindo um texto sobre o Brasil, já que os monumentos tombados seriam uma forma não só de salvar a nação do esquecimento, mas também de refletir, em grande parte, o Programa Nacional Desenvolvimentista que o grupo de intelectuais à frente dos políticos de preservação e patrimonialização pretendiam ver como tal. Nas palavras de Silvana Rubino, o país que foi passado a limpo, formando um conjunto de bens móveis e imóveis tombados, tem lugares e tempos privilegiados. Ou seja, uma memória fortemente concentrada nas regiões com arquitetura eminentemente barroca, determinada a partir de uma preocupação em identificar e proteger bens vinculados à história do país, sempre contada da perspectiva da conquista. Por favor. Assim, o bandeirantismo e o processo de colonização operariam um duplo registro, reforçando a verdadeira história do país como aquela do empreendimento colonial, ao mesmo tempo, pode passar, engendrando as bases culturais para que essa mesma conquista, agora operada pelos próprios brasileiros, aparecesse como produto de uma modernização inovadora, porque modernista, e autêntica, porque historicamente lastreada. No mesmo ano da criação do ISFAM, Lúcio Costa, que teria uma participação fundamental na definição das principais diretrizes do órgão, que se tornariam um dos mitos fundadores, chegaria de hidroavião, pode passar, por favor, à região das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, acompanhado de sua esposa Leleta e de Augusto Neia,
para averiguar o estado das ruínas missioneiras e propor ações para sua conservação. E formularia, então, as diretrizes de preservação do que viria a ser o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, atuando na organização e gestão dos remanescentes, além de realizar o projeto arquitetônico do Museu Abrigo, que hoje leva o seu nome. De maneira que as ruínas de São Miguel e o prédio do museu seriam tombados como patrimônio nacional em 1938 e o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1983. Pode passar, por aí. O que temos de mais antigo no Brasil, diria Lúcio Costa, em arquitetura jesuítica do Brasil, as Missões do Sul fariam parte de um setor autônomo no conjunto dos monumentos coloniais brasileiros, verdadeira minoria, segundo ele, e exemplo de obra singular criada pelo gênio colonizador e sob a tutela dos padres. Mas como escreveria ainda Lúcio Costa, os elementos dessa arquitetura, pode passar lá, não há vestígios, senão muito vagos, da influência indígena, e quando há, são provenientes da falta de experiência que os aproxima de qualquer raça quando pretendem reproduzir de ouvido os elementos da arquitetura greco-latina. Pode passar. Além do mais, diria ainda sobre os nativos, palavra dele, os nativos. Uma vez vencida a primeira fase de rebeldia, eles deixaram-se moldar com docilidade pela vontade poderosa dos jesuítas. Pode passar, por favor. Como destacaria Sérgio Miceli na ocasião dos 50 anos do IFAM, o órgão é um capítulo da história intelectual e institucional da geração modernista que, desfrutando de um espaço de poder privilegiado dentro de um regime autoritário, cujo empenho teria sido enorme em construir uma identidade nacional. E essa opacidade pública se revelaria claramente na amnésia programática das experiências de todas as populações de fora das classes dirigentes, ainda que o anteprojeto de Mário de Andrade, também um dos mitos fundadores do IFAM, fizesse menção a negros e índios. Pode passar. E dando continuidade à valorização de uma perspectiva única da formação nacional, baseada na herança colonial portuguesa e autocolonial moderna, as políticas de patrimônio só passariam a rever suas práticas e começariam a reconhecer relações não hegemônicas após a instituição das políticas de patrimônio imaterial, como no caso das ruínas da redução jesuítica Guarani de São Miguel Arcanjo, recentemente registrado como Patrimônio Imaterial do Brasil. Pode passar. Nesse sentido, como argumentaria Davi Ribeiro, as motivações e as consequências do registro das ruínas como lugar dos miliar Guarani, por meio do instrumento do Inventário Nacional de Referência Cultural, finalmente permitiriam compreender, pode passar, as tensões entre a lógica do Estado ocidental, que informa as práticas de patrimonialização, suas fronteiras, sua história oficial, seus referenciais estéticos e os diversos sistemas de conhecimento do mundo ameríndio, mas também a forma como estes olham para o que se denomina patrimônio. Pois apesar dos remanescentes das reduções também serem parte da história Guarani, pouco ou nenhuma menção seria feita a estes pelo IFAM ao longo de toda a sua atuação, em contraposição aos vastíssimos reconhecimentos à iniciativa jesuítica e colonial, como se somente uma das dimensões do monumento fosse tombada e protegida, a jesuítica e a colonial. E ainda de acordo com a versão colonial, os Guarani que sobreviveram aos jesuítas e bandeirantes paulistas se dispersaram pela região e as reduções foram ocupadas definitivamente pelos portugueses em 1801, tornando-se habitação de imigrantes, alguns indígenas aculturados e militares de campanha. Pode passar, por favor. Nesse momento, as imagens sacras, predominantemente em madeira policromada, hoje expostas no Museu das Missões, o pavilhão Lúcio Costa, e parte do acervo das igrejas que havia escapado aos saques e incêndios, seriam guardados pela população local. Mas a partir do projeto de Lúcio Costa, tais artefatos seriam recuperados violentamente e à força, como bem mostra Letícia Bauer em sua incrível pesquisa sobre o arquiteto e o zelador do museu. Reiterando o principal método de criação dos museus modernos, e especialmente os etnográficos, o roubo, o Museu das Missões não somente se constituiria a partir da expoliação do território ancestral Guarani e da ruína construída pelos próprios, como no segundo momento, para a formação do acervo, teria na pessoa de seu zelador uma política oficial e planejada e coordenada de tirar, essas são as palavras do Lúcio Costa,
todas aquelas peças guardadas há tempos nos espaços domésticos, trazendo-as de novo para o pavilhão. Pode passar. Se a arquitetura muito se presta como uma forma tectônica de colonização, nas estratégias de patrimonialização e tombamento, esse caráter se apresenta de maneira inequívoca. Contudo, reversamente à história dos conquistadores, do ponto de vista dos Miriá Guarani, as ruínas que nomeiam como Tava, a Casa de Pedra, ocupam um lugar de destaque em sua memória coletiva, reconhecido como obra deixada pelos antepassados para os atuais indígenas, e desvelam uma série de fragmentos mítico-cosmológicos. Tais elementos, como mostraria Carlos Eduardo Moraes, teriam sido mantidos por séculos em sigilo pelos Miriá, que somente resolveriam revelá-los na conjuntura de aplicação das políticas de intervenção cultural sobre o patrimônio, muito recentemente. E num contra-tombamento poderoso, que desmontaria o aparato patrimonial e todo o discurso colonial acerca do caráter exclusivamente jesuíta das missões, os Guarani diriam, pode passar agora, os brancos chegaram quando os Miriá já estavam fazendo a tábua. Pode passar. E ademais, estes não somente a construíram conforme o pedido dos pajés, mas também alguns poucos pajés a arquitetaram. As tábuas terrestres são imagens daquelas que existem nas moradas de Nhanderu, que não são mais visíveis em suas condições originárias. Em um texto conjunto entre o etnoarqueólogo José Catafesto e o José Morinico, o pesquisador Miriá Guarani José Morinico, essa condição seria traduzida na noção de imagem perecível da morada dos deuses, na idade da imperfeição. Quer dizer, o mundo marcado pela presença de Juruá, os brancos, roubou o brilho da tábua mirim. Enquanto a imagem da morada dos deuses nesse mundo imperfeito se apresenta arruinada, a mesma permanece na plataforma terrestre para demonstrar a natureza indestrutível da morada dos deuses no estrato celeste. A existência das ruínas são mensagens aos Miriá para que esses não desistam da busca pelo belo caminho e não se afastem dos deuses, mesmo diante das dificuldades encontradas. Afinal, seus antepassados, arquitetos e construtores daquela obra, persistiram e hoje se encontram na condição de Nhanderu Mirim, que habitam um caminho sagrado na altura da copa das árvores e são as próprias pedras da ruína, que resguardam o trabalho e a existência ancestral dos antigos Miriá. Pois tanto no caso das pedras como das estátuas, os Miriá Guarani acreditam que os antigos artífices Guarani doaram sua substância pessoal às peças, propriedade de seus espíritos, impregnaram suas artes, de maneira que eles pudessem eternizar sua existência, consubstanciados nos materiais que eles moldaram, talharam ou esculpiram. Pode passar. E no fim do mundo, acreditam ainda os Miriá. As pedras e as estátuas de madeira em São Miguel voltarão à vida. Seus executores guaranis serão ressuscitados através de suas obras. As pedras das ruínas se tornarão pessoas. Pode passar. Se empilharão novamente e as construções arquitetônicas retomarão sua grandiosidade primeira, restituindo sua resplandecência. Não é à toa, portanto, que São Miguel tem uma importância mitológica para os Miriá Guarani, exatamente porque está em ruínas. Diante da expropriação do território, da destruição das matas e do terricídio dessa terra ruim, os Miriá lutam pelo retorno de uma condição de vida ancestral marcada pela abundância e alegria junto aos deuses. Mas em São Miguel das Missões, o discurso da historiografia oficial segue sendo veiculado diariamente nas atrações turísticas do município, como se pode ver em diversas partes de Duas Aldeias e uma Caminhada. Como argumentaria Carlos Eduardo Moraes, não é em vão que turistas, escolares e outros visitantes do sítio arqueológico compartilham dessa visão da história, a visão jesuítica colonial, que segue vigente, e que acham um absurdo que os Miriá Guarani comercializem seu artesanato no alpendre do Museu das Missões. Pode passar. Reiterando a narrativa perversa que os Miriá não são descendentes dos Guarani missioneiros, e ademais estragam o barroquismo da paisagem com sua miserabilidade. Quanto ao barroquismo, esse seria motivo de orgulho para Lúcio Costa, já sabemos, determinante nas políticas de preservação da memória colonial. Quanto à descendência, o próprio dos Miriá Guarani, em relação aos Guarani missioneiros, o próprio Conselho Consultivo do IFAM
viria emitir um parecer positivo sobre o registro da Tábua de São Miguel Arcanjo, lugar de referência cultural para os Guarani, restituindo aos Miliar o direito de contar sua história e afirmar a profunda ligação entre a aldeia de Pedra e seu modo de estar no mundo, contrariando as narrativas que separam os indígenas habitantes das missões daqueles não reduzidos, o que eliminaria as relações ancestrais entre os Miliar Guarani de hoje e os dos tempos das missões. E reconhecendo ainda a manutenção da circulação tradicional, em contraposição à historiografia que frequentemente se refere à região como espaço vazio, como se após as guerras guaraníticas, os Guarani tivessem sido extintos completamente. Contudo, tanto a tradição oral miliar quanto as pesquisas de Catafesto com Morinico desmentem esse discurso de que os atuais miliar não guardam qualquer relações com os antigos Guarani nas reduções. E hoje sabe-se, graças ao protagonismo miliar, que não houve jamais uma conversão total, nem mesmo um afastamento total das florestas, mesmo dos reduzidos das missões. Quanto à miserabilidade, como diria Ariel Ortega, pode passar lá, bem ao final do filme, Duas Aldeias e uma Caminhada, hoje eu percebi o que acontece aqui. É chocante mesmo. Pode passar, por favor? Abrigados sobre o alpendre, com seus produtos e rodeados por esse pessoal que só tira fotos e não compra nada, como diz uma anciã Guarani que está ali vendendo os seus artesanatos, os milianos devolvem imagens poderosas nas quais a arquitetura colonial e todo o aparato político de sustentação da historiografia das formas de memória oficial são enquadrados para refletir em sua própria materialidade a perspectiva daqueles mantidos sistematicamente no extracampo arquitetônico e patrimonial. E ao se projetarem para fora desse artifício monumental, os miliar engendram, em Duas Aldeias e uma Caminhada, um outro acervo para uma outra concepção de museu. Pode passar, por favor. Já que o Museu Etnográfico Moderno e sua série histórica de relações trágicas entre os chamados colonizadores e desnomeados colonizados, como diz Renata Marques, está ou deveria estar morto. Capturado pelas lentes de Duas Aldeias e uma Caminhada, no interior do pavilhão museológico, pode passar, por favor, a placa na qual se pode ler: favor não tocar nas imagens, as imagens de madeira, no caso, revela efetivamente o movimento profundo que o filme se propõe a fazer, de retocar as imagens coloniais. Não somente no sentido de reprojetá-las em seu manuseio, como signo de alguma humanidade bem nos moldes dos designers modernos, mas de lançar sobre estas todos os sentidos mais que humanos que escapam à antropologia da arte ocidental. Pode passar, estou terminando. Como diria André Brasil, um colega lá da FMG, da comunicação, que estuda o cinema indígena, os miliar não estão exatamente nos contando outra versão da história, mas é como se, pela força das palavras, acompanhadas de uma câmera, o próprio espaço, os próprios objetos da história fossem transfigurados. E fazendo então com que a imagem oscile ao retomar o passado ancestral, não para reconstituí-lo, mas para restituí-lo no âmbito da experiência cotidiana e na virtualidade de um porvir. E uma reversão que parte da transfiguração dos objetos e dos espaços para mais profundamente produzir uma outra figura do tempo. E também uma outra figura das imagens, que agora tocadas pelos miliar Guarani, são como que retocadas para incluir no vazio ontológico e epistemológico da política cultural e patrimonial todos aqueles modos de existir que resistem à violência histórica monumentalizada na arquitetura colonial e moderna brasileira. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, por essa fala tão importante para a gente pensar as relações entre materialidade e imaterialidade a partir das nossas próprias histórias do patrimônio e das possíveis ressignificações que a gente tem que fazer. Então, sem mais, eu passo a palavra a Taifone para ela fazer sua fala, que eu agradeço muitíssimo. Carúdio, a todos, primeiramente, quero pedir licença a minhas ancestras e meus ancestros que desse território caminharam durante necessidade, de ter toda essa estrutura política e de estagnação desse território. Então, agradecer também por estar aqui, agradecer a cada um de vocês, a Julieta, a
também o povo Aimara, o líder também que está aqui. E já iniciando a minha fala, né? Eu sou do Rico, como já foi apresentada, né? Mulher indígena, filha e neta de mulheres guerreiras que lutaram, e assim como semente dessa raiz forte, eu continuo lutando aí, né? Pela força e pela presença, né? Das mulheres, dos povos originários, né? E a luta também pela vida que a nossa mãe, terra e natureza segue nesse tantos anos, né? De colonização, de extermínio, de apagamento, de conhecimento, de memória, né? De história dos povos originários, não só aqui do Brasil, mas de toda a Biayala, né? Eu sou também, faço parte do feminismo comunitário aí, que é um movimento orgânico social que está em toda a Biayala. A Biayala é o nome que o povo Kuna chama desde o Panamá, esse território, né? E que politicamente nós seguimos, dizendo que a América hoje existe, mas com a memória que é uma invenção colonial, né? Nesses territórios. E aí falar um pouquinho, né, do palavra patrimônio, né, como nós indígenas vemos, né, como nós temos essa relação, né, enquanto mulher, lutadora e também, né, fortalecendo a memória, né, aí no território de Jarabá, onde eu faço parte da recuperação física e espiritual do território também. Discutir essa palavra que não está no nosso meio, né? Como entender o patrimônio como uma coisa assim de meu ou uma propriedade privada, né? A qual nós, povos originários desse território aqui, não tivemos na nossa memória, né? Na nossa história como esse é meu como um patrimônio da terra, principalmente, né? Dividindo, aí trazendo a fome, né, a destruição, a divisão dos estados, das pessoas que têm as tonalidades de pele, né, os próprios outros povos, né, porque quando se fala de povos indígenas, temos que, né, voltar à nossa memória e saber que não é só um povo como uma bola, né, um povo, os índios, né, cada povo tem a sua história, a sua memória, né. E antes, né, da invasão colonial nesse território, aqui sim, tínhamos nossos cânticos, né, nossos saberes, né, nossos conhecimentos, nosso jeito de se organizar politicamente. Não foi que entraram e nos ensinaram, né? Não é pensar nos povos indígenas como um povo que morava só numa casa de palha, coberta com barro. Tem vários povos indígenas, assim como aqui, né, em Dorama, Brasil, tem povos indígenas que viviam no que não é essas construções, mas que construção de pedras, assim como a gente vai lá para Tiwanaku, ou vamos aí para o território dos Andes, e tem tantas construções, né, com muita sabedoria que esses povos originários tinham, né, nesse território, né, e que foi aí rompida com a invasão colonial, esses saberes e esse conhecimento. E tratar com construções, como eu venho vendo, né, a gente tem a arquitetura, né, e os saberes indígenas foi apagado. Né? A gente tem arquitetura indígena, né? Não sabemos o nome, assim como a arquitetura, mas também fazemos arquitetura indígena. Sabemos cuidar do nosso território, sabemos trazer a vida, né? E que isso foi rompido com a invasão colonial. Então, como pensar, né, como entender essa parte do patrimônio, como nós indígenas não podemos ser patrimônio do Brasil, do Estado, como conversando com mulheres que levam a palavra da sabedoria, e feliz comunitário, a Luísa também está aqui presente, da gente pensar como chama nossos índios, né, como se nós fossemos propriedade de uma pessoa. Não, nós somos povos originários desse território a qual queremos, né, a partir dessa invasão que já está, o nome Brasil já foi colocado, imposto, né, foi que nós indígenas, ou que antes, né, da Constituição, ou após, ou naquela época nós decidimos a se juntar aos colonizadores. Nós fomos obrigados, fomos tirados o direito de viver, né,
mas também seguimos lutando no nosso território, mesmo que devastado, seguimos lutando nisso que chama a cidade, né? Nesse modo de cidade, de divisão, de propriedade privada da terra, seguimos lutando e resistindo ainda. Então, pensar no nome assim como uma propriedade é dizer, nós, povos originários, eu também, com Ana, não quero ser propriedade privada do Estado brasileiro. A gente vamos falando do manto do Tupinambá, que a gente vê como foi, né, a devolução, mesmo depois do estudo ali de uma guerreira, de uma mulher estudando, buscando a memória do seu povo, foi devolvido, não ao povo do Tupinambá, mas sim ao Estado brasileiro como uma propriedade do Estado brasileiro. O povo do Tupinambá tem aí o olhar, tem a sua força, fez todo o trabalho, mas como foi devolvido, não foi devolvido ao povo do Tupinambá, e sim ao Estado brasileiro como propriedade, né, como patrimônio, né, do Brasil. Desde quando o Brasil é Brasil? Desde quando se torna Estado-nação? Então é pensar e começar a discutir sobre a memória histórica desse território. É ver esse mudar, né? O companheiro passou aqui a tal, hoje a gente tem o Museu das Culturas Indígenas, onde sou conselheira ali, a gente, né, junto com os anciões, juntos com os sabedores aí, os Guaranis Burá, entre os Guaranis Nhandeva, Tupi-Guarani e outros povos, como, né, mudar o nome, ter esse nome porque está construído no Estado brasileiro e nós não conseguimos, na lei aí, do próprio Estado. Como vamos chamar? Vamos chamar Taua, casa de transformação, lugar de conhecimento, lugar de saber. E aí, né, nesse espaço bom, estamos recuperando a nossa memória, né, a nossa história como memória viva, né, porque os povos indígenas, né, não pode ser visto como um povo atrasado ou que só pensou naquele momento, ou só o povo pode definir por os outros povos. Não. Nós somos povos de memória viva, que continuamos construindo, sim, caminhos de sonhos de esperança. E queremos, né, estar nesses espaços, sim, para trilhar esse caminho, né, para discutir, quando a gente fala de políticas públicas para os povos indígenas, são políticas que são construídas sem os povos indígenas, sem participação, aonde já chega e nos coloca, nos impõe, por quê? Com toda a estrutura do Estado brasileiro. Sem a participação, sem o direito desses povos estar participando, mesmo que se assegura na Constituição, né? Como o companheiro falou, é o melhor que a gente tem, mas queremos sim avançar, né? Com certeza queremos avançar, porque os povos indígenas, né? Ali mesmo dizia, 5 anos já se passaram o tempo, e nós continuamos lutando, os povos indígenas continuam morrendo, né, pelo direito de ter o reconhecimento nos seus territórios. E se nós não estamos lutando, né, pela propriedade privada, quando dizem, né, é muita terra para pouco índio, nós não temos a nossa mãe terra como propriedade privada, nós não temos a mãe terra como proibida. Nós estamos ali lutando porque sabemos de toda essa espiritualidade, de todo esse chamado que temos, né? E não é uma coisa, né, de ilusão, né? É a nossa realidade, é a nossa vida, né? Então nós, né, povo indígena, as mulheres, né, que são também apagadas ao longo desse tempo, né? A gente também, como mulher, como semente, como comunidade, que é esse equilíbrio, Nhanderu e Nhandeti, é o equilíbrio, porque ao longo desse tempo, né, veio ainda mais forte o apagamento da luta e o apagamento das mulheres. Não se vê falar das guerreiras, só vê falar dos guerreiros. Sim, os guerreiros é importante, as guerreiras. O próprio Estado brasileiro, né, vai fazendo esse caminho de apagamento, né, e todo esse processo de colonização que não foi embora em 1500, ele continua forte nesse território. Ele continua forte, mesmo com o avanço da Constituição. Está aí a PEC, né, a qual diz que não, a própria Constituição garante direitos dos povos indígenas que vivam nos seus territórios aí com suas práticas culturais, e vem a PEC, né, o Quatiá, o Juruá, né,
Onde quando serve para eles, sim, a democracia é para eles. Como para os povos indígenas, não. Os povos indígenas lutando contra uma PEC barbária que coloca em risco, né, toda uma vida, né? Não só a vida dos povos indígenas, mas de todas as pessoas, inclusive de vocês que estão nesses territórios hoje. É a destruição da mineração, né? É a bancada ruralista a todo momento, né? Querendo nos apagar. O mínimo que a gente tem aqui é um ministério, né? Agora a gente só tem um nome, não tem um avanço, por conta de toda uma politicagem, por conta de todo um processo de colonização que segue brutalmente nesses territórios. Então, nesse caminhar, as mulheres estamos aqui, firme, lutando pelo equilíbrio de nossa comunidade, pelo equilíbrio de toda a nossa vida. Então, nessa a força, né, que vamos dizendo, né, nós estamos aqui resistindo e lutando e dizendo, sim, queremos discutir sim, sobre as políticas, sobre o entendimento do patrimônio, mas nós não somos patrimônio, né, cultural do Brasil como Estado. Nossa memória é viva, queremos falar da recuperação da nossa memória, a recuperação da nossa história, contar uma nova história, a começar, né, politicamente como, né, se chamaria e respeitaria esse lugar, né, que foi apagado, né, e continua sendo apagado, colocando esse lugar, né, que hoje chama Brasil, tem um apelido, como a partir, né, aí não só de 1500 da invasão, mas sim de quando se constrói Estado-nação brasileiro, né? E a gente sabe, né, dessas histórias e dessas memórias e nos coloca como até hoje incivilizados, os que não quer desarrollar, não quer avançar. Nós somos contra esse modelo de avanço que coloca a vida, não só a vida dos povos indígenas, mas de toda a humanidade em risco. Então, assim, eu vou agradecendo, né? E a gente fica nessa reflexão também, vamos abrir, né? Para que nós possamos compartilhar mais. Obrigada. Muito obrigada por essa fala tão significativa sobre o que a gente pode, a partir de como selecionar ou não o patrimônio cultural e para quem, né, que a gente deve selecionar. E quem selecionar, sobretudo, né? Pensando. Então, enquanto vocês pensam também, né, eu estou no meu papel de mediadora, eu tenho um tempo curto para pensar, eu tenho que reagir rapidamente. Acho que a gente teve 3 falas muito, muito interessantes que colocaram tanto o Youssef pensou, né, falou, e o próprio Lou, vou chamar de Lou, mas já peguei amizade aqui, nessa esperança da década de 80, em que o imaterial aparece como uma potência, como uma possibilidade. Isso aparece na tua fala, achei isso muito interessante na própria discussão da Constituinte, e como isso surge como uma potência. Claro que a gente sabe que isso é uma dimensão muito importante, pelo fio que segue na fala do Lou dos anos 2000, que coloca no INC e no reconhecimento no espaço que foi tratado como uma grande potência política para o reconhecimento das culturas indígenas, né? E eu acho que, pensando, para chegar na fala da Tami Cone, que fala, bom, eu também quero decidir o que pode ser patrimônio, né? Eu acho que pensar como a gente rompe com essas lógicas do patrimônio do discurso autorizado, do quadro social de memória, ou da ortodoxia do patrimônio, imaginando que não é esta ou aquela categoria que nos resolve
o problema, né? Não é estar no imaterial ou no imaterial, mas é como a gente pode ser capaz de ver a cobra de sangue ou não, ver e respeitar uma dimensão dessa cobra do sangue que estão nesse patrimônio construído. Eu milito no patrimônio, eu acredito na dimensão do patrimônio, apesar de todas as suas agruras e todas as críticas da sua dimensão de colonialidade que são reais, né? Mas entendendo que elas são insuficientes e entendendo que a gente tem que avançar. E eu acho que a gente só consegue avançar a partir do momento em que a gente é capaz de colocar na dimensão, eu tenho essa convicção, a gente não mudar essas lógicas de fazer o patrimônio, em que outras epistemologias podem dizer o que é patrimônio e podem nos mostrar que eu vejo aqui sangue e cobra e isso tem significado. Eu acho que a gente vai estar de novo dizendo que esta ou aquela categoria nos resolve. Talvez isso é uma dimensão da política de Estado, que ela é importante, mas que elas devem ser rompidas para a gente conseguir avançar e entender o patrimônio como um direito, como uma dimensão necessária de quem a gente quer ser, né? E que a gente fica constrangido de agora, finalmente, nessa composição do Conselho Consultivo do IPHAN, depois de 80 anos, finalmente as comunidades estão representadas. Gente, espero que elas sejam representadas e tenham voz e possam romper e possam furar aquilo que a gente entende como um quadro de memória ou como esse discurso autorizado que está sempre se impondo a qualquer fala de que para quem serve e altamente patriarcal no seu próprio nome, como a Tamicon falou tão bem, tão claramente aqui para nós. Então, é um pouco do que eu imagino e reajo. Acho que a potência dessa mesa ela é muito grande para pensar como que essa alteridade que as epistemologias indígenas vêm colocando para a gente para pensar o patrimônio de outras formas do Brasil que já não é tarde, que isso chega, né? Isso vem aí não só dos 80, mas eu arrisco dizer que desde a década de 80, quando o conceito da referência cultural se gesta. Então, dito isso, queria abrir um pouco para vocês, se tiverem questões, e a gente pode fazer uma rodada de falas para os nossos palestrantes aqui, a gente ter essa alegria de ouvi-los com essas falas que realmente foram muito importantes. Eu agradeço imensamente. Vou abrir a palavra para o público que quiser falar. Precisa falar aqui, né? Eu queria agradecer as falas muito legais e lembrar que a Tamicon ficou muito tempo, né, reflorestando a Mata Atlântica. E essa floresta que ela, com muita luta, ela refez, foi queimada. Ela perguntou onde está o estado do patrimônio. É que hoje eu estou limpada, então eu estou mais revoltada. Mas é isso, esse patrimônio está descolado das comunidades. Porque se tivesse, a Mata Atlântica seria, eu acho que, o primeiro patrimônio que a gente deveria proteger, né, além de florestas amazônicas e outras coisas. A gente estava conversando, né, um pouco antes sobre esse papel da floresta, sobre também as prioridades que a gente tem que ter, né? Porque eu acho que e o primeiro no Brasil, um país violento do jeito que está, eu acho que seria combater a violência, né? E uma das formas de combater a violência, eu acho que está no reflorestamento e tudo isso, mas só queria fazer esse comentário. Eu ouvi você e fiquei lembrando das imagens. Vamos fazer uma rodadinha e depois. Sim, com licença. Com todo o respeito a vocês, professores, né? Penso que a fala de Tamicon está indo na profundidade. Quando vocês sentem que estão falando do patrimônio, porque isto não é nossa vida. Então, sinto que
estão fazendo esforço no patrimônio, fala alemão aqui, proteção, acesso, estou sentindo, não? Que vocês estão falando nesse sentido. Proteção, acesso, bem comum, não sei. Estou sentindo que está. Mas o que nós estamos falando é questionamento da linguagem para a realidade, porque a linguagem, a palavra, não, a palavra não serve para compreender a reivindicação que destes povos indígenas originários, especificamente as mulheres, estamos falando. Isso que eu quero deixar claro, que o pensamento nosso não é... Outros indígenas podem estar de acordo, não, queremos patrimônio indígena, cultural indígena, mas nós o que estamos fazendo é questionar mesmo o conceito de patrimônio, como já falou também. E nós pertencemos a esta reflexão desde as mulheres indígenas, desde a memória das mulheres indígenas, que não é para brigar com nossos parentes, não? É para posicioná-los. Matrimônio, no linguagem, não é nossa linguagem, é a propriedade do homem sobre a mulher. Matrimônio, no próprio português, no próprio espanhol. E patrimônio é a propriedade privada de bens, economia. Então é isso que estamos, que não é solamente para nós indígenas. É para todos, é para meus parentes, homens e mulheres. É para todos. Então, penso que o que está propondo Tamikuá é muito mais profundo, não? Eu entendo o que você falou sobre a palavra patrimônio, essa búsqueda da proteção, do bem comum, não? Mas Tamikuá também falou, estamos falando dentro de uma estrutura de propriedade privada dos Estados-nação. A professora que ela fala, a Constituição deu um capítulo, não? Tudo dos índios. Mas todos os outros capítulos da proteção da propriedade privada é a afirmação do colonialismo neste território. Então, não estamos falando disso. O questionamento não da Constituição, nem os constituintes de 1988 e todas as constituições que hoje em toda a Biayala estão presentes, é que nós estamos falando de que é um momento de transformar as reflexões em propostas que vão além do estabelecido e dos marcos repetitivos do mesmo status quo, como chamam ali, e que nós queremos recuperar o que falou Tamikuá, a memória que aqui não havia propriedade privada, aqui não havia Estados-nação. Então não precisávamos da palavra patrimônio. Era a palavra memória, como Tamikuá falou. A memória que se passava de geração em geração para continuar protegendo a vida. Desculpe, professora. Pode ser? Obrigado. Para encerrar essa rodada, eu queria aproveitar, primeiro de tudo, agradecer. Acho que é uma troca de conversas necessárias e que eu acho que é muito bom que a gente esteja tendo esse ciclo. Eu fico muito feliz pessoalmente, assim, e acho que a composição da mesa é muito interessante. Eu acho que é mais uma pergunta, nesse caso, pegando um gancho de que talvez seja a mesma inquietação que a gente você falou agora, que é, acho que muita gente, assim, quando a gente fala, eu sou um profissional do patrimônio, sou formado em ciências sociais,
Mas eu acho que o incômodo que você diz da palavra patrimônio é um incômodo que muitas das pessoas que trabalham nesse campo têm. Que a gente também não tem essa tranquilidade, a gente usa esse conceito de uma maneira que pra gente, a gente talvez use ele mais tranquilamente quando a gente está se opondo e tentando questionar exatamente, acho que esses conflitos de propriedade privada, de uso do capital e de uma lógica das coisas que ela é muito pouco aberta e muito, de fato, dentro dessas tradições de opressão e de colonização e de dominação de tantas formas, né? E acho que é muito contraditório isso. E aí o que eu queria pensar, assim, acho que tudo isso é muito interessante de pensar, inclusive até nesse nosso uso quase tático dessa palavra patrimônio, para a gente tensionar isso na comunidade e nesses grandes centros urbanos e nessa disputa, muitas vezes, que foram esses reconhecimentos, às vezes, permeados por grandes problemas, né? Mas pensar quais são as perspectivas que vocês da mesa veem nesses próximos caminhos e nessas questões que se colocam, né? Acho que a gente está vendo um questionamento interno dos campos e uma permeabilidade, né? O próprio Museu das Culturas Indígenas, que abriu ano passado, no meio do ano eleitoral, e essa coisa muito, assim, dos ministérios, da gente estar discutindo o patrimônio cultural indígena, sendo que o quanto que a gente está confortável com o conceito de patrimônio, o quanto que a gente está confortável, ou o quanto que a gente está, às vezes, sendo avassalado por um processo social de transformação muito complicado, muito prejudicial ao campo comum. E às vezes a gente está lidando aí com questões fantásticas, como o próprio Arantes, quando ele coloca que o imaterial foi o jeito dele de forçar de uma maneira meio dual, assim, uma nova visão de patrimônio, né? Eu sinto que a gente está num movimento um pouco parecido, mas queria pensar quais são essas perspectivas, quais são essas ressonâncias que às vezes o conceito pode trazer e as atuações podem trazer aí para frente nesse nosso contexto de transformação do campo meio limitado, meio cambaleante, mas ao mesmo tempo muito instigante. Acho que é isso. Então, vamos fazer uma rodada na ordem. Como em alguns momentos foram comentados, outras perguntas, eu vou tentar falar tudo junto, tá? Tentar responder todos de uma forma conjunta. Foi muito enriquecedor para mim ouvir também Juan, e foi libertador. Eu organizei um livro com o professor Roy Lermayer, da Universidade Nacional de Cuba, chamado O Lado Perverso do Patrimônio. O que a gente quis provocar com isso é de mostrar o quão violento é o conceito de patrimônio. Como que ele se sustenta por bases colonialistas. E a manutenção desse conceito não faz o menor sentido. Não é só apenas epistemologias indígenas. O conteúdo do que o artigo 16 apresenta não cabe no continente patrimônio. Quando a gente amplia o conceito com o artigo 216 e ali a gente tem um rol exemplificativo, ou seja, não é exaustivo, e as epistemologias indígenas, quilombolas, né, das comunidades tradicionais brasileiras reivindicam e criticam, exigem, e a gente consegue, através do artigo 216, encaixar essas reivindicações, a gente tem um problema de semântica aí. Não cabe isso no conceito de patrimônio. Ontem eu estava conversando com o Marcelo e falei assim, Marcelo, até quando a gente vai usar François Chouet para dar aula de patrimônio? Com todo respeito, sabendo da importância, quando é que a gente vai... Por que a gente não começa usando epistemologias indígenas para falar de patrimônio? Quando é que a gente vai deixar de usar a França como parâmetro? O nosso decreto-lei 25, que ainda está em vigor, ele é todo montado a partir da legislação de 1913 da França. Não é? Até quando esse
decreto vai ficar em vigor, gente. Fechado, pouco democrático. Eu sei que é polêmico dizer isso, porque até a própria Constituição de 88 recepciona. Né? A gente já viu o novo Código de Processo Civil de modificar o direito de preferência, isso já foi revogado no Decreto 85. Aqui no Conselho de Patrimônio do artigo 1º é uma lei em vigor, é uma norma jurídica em vigor, que fala de monumentalidade, excepcionalidade. Né? Mas o artigo 216 amplia. Tudo bem, mas o Decreto 85 está em vigor. E, por favor, vamos usar a história para lembrar o que é o decreto-lei. É quando o Poder Executivo diz ao Legislativo: vocês não legislam mais, eu legislo. É o Estado Novo. Né? É o Presidente da República legislando. É isso que é um decreto-lei. É um ranço da ditadura varguista que a gente tem até hoje. Que precisa ser revista, assim, o conceito de patrimônio precisa ser revisto. Né? Quando ela fala da Mata Atlântica, da queima da Mata Atlântica, gente, Mata Atlântica é patrimônio do IFAM. O Cerrado é patrimônio do IFAM. A Amazônia é patrimônio do IFAM. Pantanal é patrimônio do IFAM. O patrimônio serve para quê? Para nada. Para nada. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, esses biomas foram amplamente destruídos. E não sejamos aqui sérios. Continuam sendo e eram antes. Não é? O que os 8 anos do governo Lula e os 6 anos do governo Dilma fizeram para os povos originários? De política pública eficiente, de protagonismo, não fez muita coisa. Né? Vamos lembrar aqui que como é que chama aquela represa no Pará? Belo Monte. Belo Monte é o governo Dilma. Belo Monte é o fruto do governo PT. Foi gestado no governo Lula e assinado no governo Dilma. A gente não pode esquecer disso também. Né? E para encerrar, eu acho que uma evolução funcional que o Brasil ainda não enxerga, mas que estados nacionais como Bolívia, Colômbia e o Chile tem tentado fazer agora, é de nos enxergarmos como plurinacionais, pluriétnicos. Isso transformar em plurinacionais dentro do corpo constitucional. Né? O Chile começou a dar um avanço e depois houve um regresso, né, da Constituinte, mas que caminhava para um Estado plurinacional. Mas a Bolívia já fez, a Colômbia já fez, e é um grande exemplo de direito constitucional que foi feito nesses 2 países. Acho que eu respondi tudo. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de ouvir vocês falando, porque de estar aqui também. Vocês todo mundo, mas vocês duas especialmente. Eu acho que sobre a sua pergunta, eu acho que vou responder a partir da fala delas e um pouco com as palavras, os pensamentos do Nego Bispo, que é um pensador quilombola. Eu acho que o que eu enxergo enquanto perspectiva, eu acho que é isso que já está acontecendo há muito tempo, que é uma contracolonização, que é essa ideia do bispo. Uma contracolonização que está acontecendo em vários lugares, em várias dessas estruturas ao mesmo tempo. Ele diz assim: vocês, vocês são obcecados com a ideia de patrimônio, vocês são obcecados, e o reflexo disso é que vocês são obcecados com a ideia de herança. Vocês só pensam a família e as gerações em termos de herança. Para os Yanomami não tem herança, né? Quando morre um Yanomami tem que queimar tudo daquela pessoa, não pode sobrar nada dela. Essa ideia de herança é totalmente inexistente. E ele vai dizer lá em algum momento, ele fala assim: isso que vocês chamam de herança, a única coisa que eu consigo pensar parecido com isso é a própria floresta. A floresta é a nossa herança. A gente trabalha a vida inteira para manter a floresta
para que os que venham depois da gente tenham uma floresta ainda mais diversa, ainda mais bonita, ainda mais verde, ainda mais fértil. Acho que essa ideia de herança dele tem a ver com o que vocês disseram, o Glória falou também, traz muitas questões para a gente pensar essa questão do patrimônio. Eu queria contar 2 casos, assim, da perspectiva de Belo Horizonte, de onde eu venho, né? 2 dizem são 3 casos, rapidinho, na verdade. 2 dizem da insuficiência do patrimônio e das dificuldades dessas ferramentas e dessa ideia de patrimônio colonial, moderno que a gente tem. Tem uma disputa em Belo Horizonte hoje para saber qual é o marco zero da cidade. Uma cidade que tem um marco zero, que é uma cidade que foi fundada supostamente do nada. O que não é verdade, porque já é uma cidade planejada, né? Vocês sabem da história, a primeira cidade republicana do Brasil. E o debate é se na Catedral da Boa Viagem, os 2 são no centro da cidade, a Catedral da Boa Viagem, onde tinha a igreja matriz do Arraial do Curral do Rei, que foi demolido sumariamente para a construção da capital, ou se no Cemitério dos Negros, que é 2 quarteirões acima, onde havia provavelmente um quilombo, não nomeado como quilombo, que está logo acima. Todo o movimento negro quilombola da cidade reivindica há muito tempo que esse deveria ser, se vai haver sim um marco zero da cidade, se é que isso é importante, que seja aqui, esse cemitério, que foi arrasado também pela construção. E o patrimônio, o conselho deliberativo, todo está do lado da matriz. E isso da matriz da Boa Viagem, né? E isso criou uma cisão muito grande entre os que eram aliados em alguns momentos. Por exemplo, um outro episódio que eu vou contar é o bairro de Santa Teresa, que é um bairro tradicional da cidade, um bairro não verticalizado, em que com a mudança do plano diretor estava se cogitando uma verticalização absurda, uma destruição. Tem 2 quilombos nesse bairro. Os quilombos, os movimentos negros, os terreiros, os reinados se uniram com a comunidade do bairro como um todo, com o patrimônio, e conseguiram barrar a verticalização. Naquele momento, o patrimônio foi muito importante e foi uma aliança extensa entre todos os movimentos, que agora vai se desfazendo aos poucos por causa dessa cisma, se o marco zero é o cemitério quilombola ou se é o da matriz da Boa Viagem, defendido acirradamente pelo patrimônio. O terceiro episódio acontece tipo 2 quarteirões daí, que eu moro a 2 quarteirões dessa história toda, do cemitério e da matriz, uma casa tombada, enorme, um pouco menor do que essa, que ficou abandonada durante 40 anos, que tinha um quintal de 50 por 50 metros, que se tornou uma mata atlântica em 50 anos. Com a mudança do plano diretor, essa casa finalmente foi vendida, ela era tombada, e o que acontece? A casa permanece de pé e o quintal de Mata Atlântica de 50 anos foi totalmente devastado, e vamos construir uma torre gigantesca atrás da casa. E quando a gente teve essa discussão, eu falei, a gente precisa repensar imediatamente o que a gente está chamando de patrimônio, porque a gente vai manter uma casa, bom, eu diria assim, sendo bem sacana, essa casa, por mim, podia derrubar fácil, se a gente tivesse que fazer essa escolha, que não é uma escolha que precisa ser feita, né? Convenhamos, mas se essa escolha devesse ser feita, vamos manter a casa, vamos manter a floresta de 50 anos, eu marcaria floresta de 50 anos, no centro da cidade. Foi uma chance incrível de repensar a ideia de patrimônio. Mas essa é uma discussão impossível e improvável ainda. Ainda que a gente tenha o cerrado e todos os biomas tombados, a gente tem muitas... Eu acho que é legal trazer esse caso, assim, porque ao mesmo tempo, e a minha fala de certa forma foi muito nesse sentido de
a pancada no patrimônio, nessas estruturas coloniais, etnocêntricas, que ainda mantêm a discussão do patrimônio, mas para a gente perceber também que o patrimônio ele está sendo apropriado, o termo mesmo, das ferramentas, está sendo apropriado por motivos diversos. Não só por nós mesmos, mas também pelos próprios indígenas, pelos quilombolas. A fala do Davi é isso, os quilombolas usando das ferramentas e do próprio conceito de patrimônio. Então, tem uma complexidade aí que eu acho que é mais interessante do que essa discussão entre a matriz e o cemitério que está criando essa cisão. E eu acho que essa cisão ela é mais problemática do que a multiplicidade que cabe dentro do patrimônio. Desde que a gente, obviamente, admita que ele que a gente está falando de uma estrutura colonial moderna, violenta, racista, etnocêntrica, especista, um monte de coisa, mas que a gente também seja capaz de perceber que ele está sendo apropriado e transformado e que a gente pode fazer parte disso também, né? E deve fazer parte disso enquanto aliados ali. Tem vários outros casos. O caso da Serra do Curral de Belo Horizonte é emblemático para isso também. Não sei se vocês acompanharam. A serra é tombada pelo patrimônio. A mineradora ia abrir outra cava a, 300 metros da serra que é tombada. Isso não foi totalmente aprovado no Conselho Deliberativo. O que barrou a cava nova, a mina nova? Foi o quilombo Manso que está localizado a menos de não sei quantos quilômetros dessa cava nova. Então, assim, tem muitas nuances e essa conversa é muito importante, muito legal. E urgente, e muito legal ver que ela está sendo destruída, desconstruída, inventada, desinventada e reinventada aqui. Assim. Legal. Obrigada pela sua contribuição, obrigada por contribuir todos vocês, mas pensando também nisso, como a Luísa já falou, né, já enfatizou, que fala que é uma profunda a ação da descolonização que estamos falando, né, de como pensar, assim como já se falou de vários lugares, a gente pensa e leva lá para o Museu do Ninho no Rio de Janeiro, né, como patrimônio, né, do Estado brasileiro, o que é que aconteceu, né? Uma queima total, né, da memória histórica desse território, né? E pensar, foi um acidente, foi coisa normal, e até hoje a gente vê os indícios, né? E como o Estado brasileiro teve vontade de reconstruir, né? Se não fosse a luta dos povos, assim a gente vê dizendo que, além do governo, além do Belmonte, de todos os outros, não é nem o governo que vai fazer a revolução, a mudança sim os povos, né? Como a gente, né, traz aí no comunitários, né? Os povos que vão fazer a revolução, né? E pensar também lá, como a companheira falou da Mata Atlântica, né, no território ao qual tem um trabalho de recuperação, né, dele, plantando vidas e vendo a vida brotar novamente, e saber que aí dentro do território temos aí a casa do Afonso Sardia como patrimônio tombado, um parque dentro da terra indígena que tem compartilhado, não é terra indígena, não é aquele território indígena, sim, um parque. Ele vem muito depois de ser, né, de continuar sendo território indígena, ter aí um paredão dentro da Itacupé que é tombado, mas como é esse tombamento, né? Porque é contaminação de nascente com esse pequeno pedaço de Mata Atlântica, né? Que não é a Mata Atlântica, está em recuperação, né? Então a gente vê aí, né, um patrimônio histórico tombado aí dentro, e qual é a sua proteção, né? Como se pensar também nisso, porque tem envenenamento, tem corte de madeira, né, tem derrubada das madeiras, além do envenenamento aí, da contaminação das nascentes que tem aí, além dos incêndios criminosos, porque são incêndios criminosos, não são coisa da natureza, né? Além da gente estar lutando com esse aquecimento global que vem, né, nessas ações predatórias mesmo, mas pensar aí como se fazer, né, esse voltar para casa, voltar para a memória, aí como ele falou,
do Estado da Bolívia, que é esse lado plurinacional, de como vamos trazer esse nome que é tão novo aqui, né? Como a Biayala, que ninguém conhece, e aí a gente vai pegando, despolitizando, né? Chamar esse povo como eles construíram, porque é uma construção de descolonização, né? Essa palavra, a gente também tem que pensar nessa construção de chamar também para uma conversa esses povos que começaram antes, né? E fazer essa ação da descolonização mesmo, como vocês dois colocaram, a Julieta colocou no sua fala e todos vocês com as expressões também, né? Nessa ação da descolonização no pensamento, na cosmovisão indígena, de como construir, né, daqui para frente uma nova história, né? Nós não estamos falando de uma nova história só para os povos indígenas, nós não queremos tomar o que é a cidade, ou o que nós estamos falando, né, de caminho, de sonho, de esperança, né, para todos nós, né? E assim como o movimento turismo comunitário, a gente traz, né, que brancos e brancas não são tonalidades de pele para a gente, são aqueles que se apropriam do teu nome ou do teu posicionamento para oprimir, mas se nós estamos falando das tonalidades de pele, assim como eu faço a argila ali, o barro, vou cavar um buraco pedindo licença ali para pegar um pouquinho de terra, fazer uma parede, a gente encontra várias tonalidades de argila, preta, branca, amarela, vermelha, nenhuma estão brigando por ser argila, são argila e todas têm a sua qualidade. Assim como falamos aí também das cores, das borboletas e entre, né, as belezas que Nhanderu, Nhandetia, Mãe Terra e a natureza nos proporciona, né? Assim como a água, tem água que você olha, está mais azul, outra mais verde, outra mais clarinha, outra mais turva, e são águas, né? Então estamos falando desse caminho mesmo de sonho de esperança. A Julieta enfatizou que pode ser que tenha um indígena ou um povo indígena que vai entender, mas nosso processo, assim como vocês professores que estão, é nesse processo de descolonização da ação. Nós não podemos chegar com essa posição e colocar, mais ainda, colonizar ou apagar a história daquele povo. E sim, o dever nosso é construir esse conhecimento, buscar da memória dessa descolonização, porque esse sonho, né, de esperança, do Nhanderecó, né, do modo de vida para todos nós, né, do viver bem. Né? Então, é nesse caminho mesmo que estou falando, mas também já deixar aqui que a gente continua florestando, né? Lutando ali, não só colocando as árvores ali, mas trabalhando no território a qual foi primeiro a exploração de ouro no Pico do Jaraguá, né? Que muitos levam lá para Minas, onde teve a maior parte, mas se dá aí no Pico do Jaraguá por Afonso Sardinha aí, né? E que foi fazendo suas colonização no Vale do Ribeiro e tantos outros territórios, é o primeiro, né, bandeirante a vir escravizar os negros e matar, de avanço e de dinheiro e de lucro para um só grupo, né, é um território que é em recuperação, né? Então ali a gente trabalha o solo, trabalhamos também ali desde o tratamento, né, com as bacias de evapotranspiração, com o vermofiltro, cuidado com a terra, trabalhando ali a própria trabalho dos fungos naturais, né, para que se recupere a terra. É o chamado que a gente faz. A gente tem esse trabalho ali na Toca da Onça, socado esse plantio de plantando vidas e vendo a vida brotar novamente. Esse chamado de nos doe muda, vai nos ajudar fisicamente, né? Com o corpo ali recuperando para nós, porque não é só para nós, não tem uma parede visível com uma propriedade privada do ventre e tudo isso para os animais. Vocês ficam aqui, vocês vão só. Não, são para todas as pessoas. A gente falando de Mata Atlântica, como vocês citaram, né? A primeira ação de destruição se dá onde? Na Mata Atlântica, né? Com a chegada lá, né, em Porto Seguro, onde estava o povo resistindo ali no Monte Pascoal, né, também. Então, assim, são 70%, né, de acordo com as pesquisas aí, né, dos institutos ambientais, né, o ISA e tantos outros, que são 72% da população brasileira mora no que é Mata Atlântica. O segundo bioma tão importante como espécies, né, de vida, né, endêmica da Mata Atlântica, que não tem nenhum outro bioma, né, e como só vendo, não tem como a gente pensar na
proteção da Amazônia sem pensar na Mata Atlântica, na recuperação, sem pensar no Cerrado, sem pensar na vida. Por isso estamos aqui com as onças, que é símbolo de luta e resistência pela vida dos povos, que luta assim dos povos originários. As onças lutam pela vida, né? E aqui, né, o grito que ecoa, né? Que é patrimônio e como está deixando, né, nossas vidas, né, acabar. Nós não somos superiores aos animais, aprendemos com eles até no fazer do barro ali das casinhas. Nós povos originários reconhecemos aí que aprendemos com o João de Barro, né? Aprendemos com as vespas ceramistas a fazer cerâmica, né? E de tantas outras sabedorias. Então é a mãe terra e a natureza que nos proporciona, nós, ser humano, né? Estamos aí, mas como vai esse processo cada vez mais de colonização, de apagamento, nós humanos se colocamos acima da natureza? Tem bichinho tão pequenininho como as formigas, como as abelhas, que são organizados, que se organizam, desde o compartilhar do alimento, e como nós, comunidade, como a Etica fala, né? Da entrada, né, do homem branco, né, e com suas imposições que não deu certo e continua não dando certo, assim como a Julieta Paredes fala, esse território tinha uma sabedoria, né? Nós tínhamos nossa tecnologia, nós podíamos estar melhor do que está hoje com toda a recuperação, com rio, com água, sem fome nesse território. Mas o que fez o homem, né, dito sábio, o mais sábio, destruiu tudo. Nós vivemos anos nesse território. São Paulo foi destruído aí em menos de 50 anos, e o Tietê, quem tem avó que morava, que eu vejo dizendo que tem 50 anos que tomou banho, olha como foi destruído. Brasília, para ser uma cidade plana, como se foi destruído o Cerrado. Então, como nós, enquanto geração, vamos seguir essas práticas colonizadoras? Não, temos que seguir na prática da descolonização, da ação, né? Trabalhando junto para que nós chegamos aí nesse caminho do viver bem. Segue lá a Toca da Onça, a gente está precisando de vocês lá, de muda da Mata Atlântica, né? A gente também tem um trabalho que a gente estamos fazendo de lagos artificiais, não temos água, pouca água, em Carne de Jaraguá, na Tecoá Itacupé, sabe que a gente tem trabalhado ali, né? Na construção de lagos. O Adriano fez aquele lago que tem junto com os indígenas, junto com nós, onde já tem água. Nós estamos fazendo lagos sem água, lagos que tem peixe, que tem vida, onde a gente está vendo os animais voltar novamente ali para beber, são água ali da chuva, puxando também, trazendo de nascente ali, aonde a gente também equilibra o pH ali, com usar essa tecnologia, toda a sabedoria e todo o saber também, né, dos povos indígenas, das minhas antepassadas aí, que, né, a gente segue ali trabalhando com esses lagos, não só para a criação de peixe, mas sim para ver os bichinhos voltar a beber água, mas também para que ajude, né, as mudinhas que a gente coloca ali, porque essa água evapora, volta para o solo e toda aquela vegetação nativa vai voltando e ajudando. E nós podemos fazer sim, né, a recuperação desses territórios, né, e sonhar com essa vida. Pergunto se alguém tem mais alguma questão, a gente quer fazer algum comentário, fala, disse. Eu posso dizer que de tantos anos dessa vida patrimonial, certamente estar aqui do seu lado está foi um privilégio para mim. Muito obrigada. E a vocês também. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, e a gente acho que pode encerrar vocês. O debate continua na semana, quinta-feira, no Museu das Culturas. Eu já estava na minha temporalidade no Museu das Culturas Indígenas, a mesa final para o encerramento desse seminário tão rico de reflexões antropológicas. Obrigadíssima. Obrigada.